ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Natane Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador do podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente recebe aqui no Pensa Rio o engenheiro de produção e diretor-geral do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, o CEPEL, Amilcar Guerreiro. Com a gente, ele conversa sobre os desafios, oportunidades e principalmente as inovações na produção e no transporte de energia limpa no Brasil. Lembrando que o Amilcar também já foi coordenador brasileiro do Grupo de Energia do Mercosul e secretário de Planejamento do Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Para a gente começar esse debate, é claro que eu passo a palavra para você, Alqueres. Muito obrigado, Natane, Amilcar, uma honra tê-lo aqui. E queria começar também, eu não posso deixar de registrar o meu prazer particular de hoje. A gente está tratando de um assunto que, de alguma maneira, entrou na minha vida fortemente há uns mais de 60 anos e que eu tenho procurado acompanhar desde então. Recentemente, mesmo, a coisa dos 15 dias, eu lancei um livro que é uma crônica da ciência ocidental. Vou te mandar, Amilcar. Ainda está em fase pré-lançamento e é muito interessante, porque basicamente a grande conclusão do livro é que depois de 10 mil anos destruindo o meio ambiente, a ciência tem que se aliar ao homem para que o mal que 500 gerações de homens e mulheres fizeram ao meio ambiente seja recuperado ao longo dos próximos 20 anos. Então, é um enorme desafio científico, é um enorme desafio tecnológico e é um enorme desafio para todas as cadeias produtivas. Para quem não conhece, ali nós tivemos, nos anos 70, a criação de 2 grandes centros de pesquisa no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o CEMPES, da Petrobras, responsável, entre outras coisas, pelo desenvolvimento da tecnologia de águas profundas, que o Brasil tem recebido reconhecimento internacional, e o CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, que nasceu mais focado no problema de transmissão corrente contínua, cujas experiências na época eram limitadas. Havia uma linha nos Estados Unidos, haviam algumas linhas, várias já na Rússia, mas nós nos focamos lá em ter não só o laboratório de teste dos equipamentos, mas também o estudo de todos os modelos energéticos ligados ao escoamento da produção de Itaipu, que resultou na construção do bipolo, que está lá até hoje, e temos outras linhas também de corrente contínua. Mas o CEPEL não se limitou a isso. Ao longo do tempo, ele teve um papel destacado na pesquisa e desenvolvimento de protótipos de equipamentos para racionalização energética, para economia de energia e para vários aspectos dessa cadeia, né, miraculosa, né, que numa ponta tinha água e hoje tem pás de aerogeradores ou motores, e que na outra tem a tomada do seu computador, onde você liga a energia elétrica. A energia é realmente a maneira das pessoas, é o que viabiliza as pessoas se ligarem ao seu século. Bem, para falar um pouco sobre essa trajetória e a importância do apoio ao desenvolvimento a essas atividades que têm um grande desafio, porque na sua primeira fase, digamos, suas primeiras décadas, foram amparadas por verbas do governo federal, especialmente, e que agora, num setor híbrido, vamos dizer, que existem propriedades federais e existem propriedades
de governos estaduais e existe uma crescente presença do setor privado, a importância de investir olhando para o futuro, que foi o que o CEPEL sempre fez, vai estar muito grande. E o CEPEL não é apenas uma questão do setor elétrico, ele é uma questão do conhecimento do Rio de Janeiro como sede, realmente como berço, não é? E sede desse desenvolvimento tecnológico, beneficia o país inteiro, não é? Mas eu gostaria de ouvir primeiro o Amilcar, que é um quadro de longa vivência no setor elétrico. E hoje está numa posição chave, não só para o setor elétrico, como para o Estado do Rio de Janeiro. Você, por favor, nos conta aí o que é o CEPEL, como é que foram essas primeiras décadas. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite, é uma satisfação grande, pessoal, muito grande, compartilhar aqui com você, que já conheço há muitos anos, sei da sua liderança no setor, e quero agradecer, em especial, essas palavras generosas que você acabou de falar. É verdade, eu estou aqui no setor, vi uma transformação do setor bastante grande. Eu entrei lá em Furnas ainda na metade dos anos 70, e você tem um grande desenvolvimento na área hidrelétrica, especialmente. Quando eu entrei em Furnas, estava começando a construção de Tumbiara, Alqueires. E o Tumbiara foi um projeto que marcou muito. Ele serviu de modelo para as máquinas de Itaipu, porque você tinha uma altura de queda muito parecida lá de Tumbiara e Itaipu, e o setor, mesmo nas crises que o país viveu nos anos 80, o setor conseguiu, e especialmente na minha área, porque eu desde cedo militei na área de planejamento da expansão, planejamento da oferta, e então você nos anos 80 foi bastante rico, você cria toda uma coordenação lá na Eletrobras, né? Coordenação de planejamento do sistema, e você consegue, de fato, na época, você tinha um investimento no setor de energia elétrica que correspondia a 10% de tudo que se investia no país, para a gente ver a dimensão que o setor representar. E sem aquilo, sem você fazer, sem estruturar esse investimento, certamente o país não tinha avançado, do ponto de vista econômico e social, inclusive, o tanto que avançou nesses anos. Então, o CEPEL teve uma participação importante. Eu digo, Alqueires, que a questão de energia, quer dizer, a energia, na história da humanidade, a energia sempre foi um elemento crucial para o desenvolvimento. Aliás, eu diria que dois elementos são cruciais: energia e tecnologia, né? Até tecnologia, inclusive, em favor de você usar melhor os recursos energéticos e os recursos naturais que você dispõe, né? Então, que você dispõe aqui no planeta. Nunca se preocupou, você tem razão, a gente faz esse desenvolvimento todo ao longo dos últimos 200 anos, especialmente, nunca se preocupou muito com a preservação ambiental. Agora estamos tendo que correr atrás, e, de novo, energia e tecnologia estão no centro da questão. Você, no Brasil, como em outros países, você teve uma participação estatal importante, até porque você não tinha acumulação de capital para fazer esse desenvolvimento a que me referi, mas cedo se percebeu que você precisava, para além disso, ter um olhar para a área de pesquisa e desenvolvimento. Você citou aí que nos anos 70 foram feitos o CEPEL e o SEMPES, mas foram feitos, inclusive, em outras áreas de infraestrutura, o CPQD é da mesma época, né, na área de telecomunicações, o centro que aqui no Fundão a gente tem um outro centro de tecnologia na área de mineração, o CETEM, também é dessa época. E interessante que cada um foi criado num formato diferente.
O CENPES foi criado dentro da Petrobras, o CETEM foi criado como uma autarquia, o CEPEL foi criado como uma associação civil de direito privado. Exatamente, se a gente lê lá a defesa que faz o saudoso ministro Dias Leite da criação do CEPEL, da criação não só do CEPEL, mas de todo esse aparato de ciência e tecnologia para a área de infraestrutura, e ele fala, no caso do CEPEL, a conveniência de se ter esse formato exatamente para ter autonomia administrativa, ter agilidade. Então, o CEPEL surge nesse ambiente, com esse desafio, desde sempre se lembrou bem, o desafio da corrente contínua. Hoje a gente tem, ainda nessa área, um desafio interessante que o CEPEL tem contribuído, que é você tratar, porque hoje a gente não tem só a linha de Itaipu, você chega do Madeira, a corrente contínua, chega lá de Belo Monte, a corrente contínua, e você chega tudo aqui no Sudeste, que é um grande centro de carga, para se conectar a um sistema de corrente alternada. Isso não é um problema assim tão trivial de se resolver, a supervisão e o controle de um sistema com essas características, com essas dimensões. E o CEPEL tem contribuído. Hoje a gente já está com soluções para trabalhar essa conexão entre a rede de corrente contínua e a rede de corrente alternada. O CEPEL oferece, né, um suporte técnico importante por todo o sistema, que toda a supervisão e controle do Sistema Elétrico Nacional, sistema interligado, é feita com uma solução do CEPEL. Então, tem contribuições, quer dizer, estou falando aqui, mas você, inclusive, eu quero ter muito mais autoridade para falar do que eu. Você tem soluções do CEPEL que são, de fato, relevantes, e isso tudo é fruto desses quase 50 anos. O CEPEL está fazendo 50 anos em janeiro do ano que vem, desses quase 50 anos de dedicação para o setor elétrico. Você falou a questão do Rio de Janeiro, eu acho interessante, porque eu tive, quando eu estava no governo, eu participei da criação da empresa de pesquisa energética, que é a responsável pelo planejamento energético, né? E que é meio um filho da Eletrobras, porque a Eletrobras, no setor elétrico, coordenava isso tudo. Eu participei disso e houve a discussão onde ficaria a empresa de pesquisa energética, se ficaria em Brasília, principalmente se ficaria em Brasília ou no Rio de Janeiro. E a gente sempre defendeu que ficasse no Rio de Janeiro exatamente por essas razões que você apontou, né? O Rio de Janeiro tem firmas importantes na área de energia, tinha a Petrobras, tinha os centros, porque é importante os centros de pesquisa e é importante a localização das universidades, que são formadores. Então, você tem essa proximidade com a universidade. Enfim, esse ecossistema todo que o Rio de Janeiro oferece justificou que a empresa de pesquisa energética ficasse sediada aqui no Rio de Janeiro. E assim vamos. O CEPEL segue nessa trajetória que você se referiu, olhando agora os desafios. Quer dizer, a gente tem um desafio aqui gerencial que você tocou aí, que é um pouco o que a gente está enfrentando. Mas você tem outros desafios de natureza técnica. Quando a gente pensa para frente e o desafio ambiental a ser enfrentado, a questão que se coloca a resolver é a transição energética, porque eu acho que hoje está todo mundo convencido que não dá para você seguir no modelo de energia que você tem hoje. A transição energética é o que se propõe para você. Alguns dizem, né, Alqueres, que você já não é mais para evitar os problemas, é para você conseguir fazer a melhor adaptação possível, porque o que se fez, a consequência do que se fez já está posta aí. Então, a gente tem que criar condições para melhor se adaptar.
né? E a transição energética é um desses caminhos, é um desses elementos para a gente enfrentar essa situação. Isso que o Amilcar está dizendo é extremamente importante. Há um momento que não se trata mais de debater se existe a necessidade ou não, se o ambiente foi afetado numa dimensão prejudicial ao futuro da espécie humana ou não. O que se trata de fazer é identificar, e para aí a ciência e a tecnologia tomam uma importância enorme, identificar o que fazer e o mais rápido possível. Daí a importância transcendental dos centros de pesquisa, e uma coisa que o Amilcar lembrou muito bem. Esses centros não proliferam assim, vou fazer um centro em Uberaba, ou Brasília. Não. Eles necessitam um ecossistema que o Rio oferece, um ecossistema de trocas humanas. É importante o camarada do CEPEL, que está no campus da UFRG, ter oportunidade, na hora do almoço, ou facilidade para visitar a instalação do COP, eventualmente fazer um curso de extensão ou ministrar um curso de extensão. E, assim, uma série de empresas foram levadas e incentivadas a ter seus centros de pesquisa lá. E nem todos prosperaram, por exemplo, da General Electric, que chegou a se pensar que ia ter centenas de pesquisadores, pelo que eu estou sabendo, tem poucos. Quer dizer, o Rio de Janeiro precisa voltar a identificar o que é que faltou e proporcionar esses centros, porque é a esperança do futuro dele. E o CEPEL resiste bravamente lá a isso. Obrigado pela intervenção. Mas, Alqueri, então, a questão da transição energética e a gente está olhando para frente. Eu tenho algumas questões, né, nessa transição que eu acho alguns aspectos eu acho especialmente relevantes. Veja que a partir dos anos 70, talvez até um pouco antes, né, Furnas do final dos anos 50, você desenvolveu no Brasil um potencial hidrelétrico importante e fez grandes reservatórios, né? Você tinha a capacidade de regulação plurianual, né? Eu, pessoalmente, modestamente aqui, alguns defendem que devemos fazer mais reservatórios. Eu não sei se devemos fazer mais reservatórios. No entanto, a questão do armazenamento de energia continua uma questão crucial. Ainda não está bem resolvida, do ponto de vista técnico, a armazenar energia elétrica. A forma mais barata tradicional era no reservatório. Mas veja que com a penetração de dessas fontes renováveis, eu não gosto de dizer que são renováveis, a gente exclui a hidrelétrica de renovável, não. Elas nem são modernas, porque moinho de vento a gente tem há muitos anos, né? Mas, enfim, essas fontes solar, que aliás é um avanço tecnológico, o aproveitamento da fonte solar na escala que se tem. É um avanço tecnológico o aproveitamento da energia eólica na escala que se tem. Agora, essas têm características que demandam um armazenamento, porque você vai precisar, com todo o trabalho que você possa fazer para gerenciamento do consumo, gerenciamento da carga, você precisa ter capacidade de acompanhar a curva de carga. E essa capacidade de acompanhar não são os grandes reservatórios que vão oferecer, porque a regulação deles é plurianual, ou era plurianual. O que você precisa é um armazenamento, pode ser químico, pode ser, né, com baterias, mas pode ser com usinas reversíveis. Você deve se lembrar que a Eletrobras, por conta das nucleares, estudou muito nos anos 80 a questão de usinas reversíveis, porque esse é um armazenamento que é aderente à característica dessas fontes renováveis, porque você precisa de armazenamento para o mesmo dia,
para trabalhar de um horário para outro horário do dia, ou semanal que seja. Eu fui visitar, uma das últimos trabalhos que eu fiz na EPE foi exatamente com usinas reversíveis, fui visitar na França e até na Espanha, usinas reversíveis que, na França, elas tinham sido feitas por causa das nucleares. E hoje elas estavam com um papel diferente, né? Com a entrada dessas fontes renováveis, essa eólica e solar, especialmente. Então, esse é um ponto que a gente está olhando, a questão do armazenamento, e um centro de pesquisa como o CEPEL pode contribuir bastante, né? Esse é um ponto. Outro ponto é a modificação, a transformação no próprio sistema, né? Que tradicionalmente ele foi sempre unidirecional, né? Você tinha, desde que Tesla ganhou do Edison a discussão entre corrente contínua e corrente alternada, você tem uma produção concentrada de energia, o transporte de energia, e vai consumir lá nos grandes centros de carga. Então, era muito unidirecional. Agora você surge, quer dizer, tanto que tem muitos que defendem, e eu concordo com isso, que você deixa de ter consumidores para ter clientes que têm capacidade de tomar decisão de quando consomem, não é? E a decisão de se produzem para seu próprio consumo e até para distribuição numa determinada área. Veja que isso está evoluindo, isso muda completamente a forma de você pensar o sistema. Então, o CEPEL, no final de 2021, nós fizemos a inauguração de um laboratório de smart grids, exatamente para poder simular, porque isso é uma coisa interessante. Diferente de outras indústrias, no setor de energia elétrica, o comportamento de um cliente ou um consumidor, o comportamento de um gerador, então, perturba o sistema todo. Quer dizer, não é uma coisa, eu vou produzir energia aqui agora e coloco energia na rede e está tudo resolvido. A rede tem que ser capaz de gerenciar essas produções de energia, esse consumo de energia. Tem que ser capaz, porque você tem perturbações, são elementos que trazem perturbações do sistema. Para você olhar esse sistema e ensaiar essas situações, esses cenários todos, um laboratório como o de Smart Grid, que foi inaugurado, é um laboratório importante. Então, são contribuições que o CEPEL continua dando, né? Deixa eu fazer um ponto Claro. aqui, para os nossos, especialmente as pessoas que nos ouvem e que podem não ter a ideia da importância do que está sendo dito. As fontes alternativas, que vamos chamar assim, solar, eólico, elas são intermitentes. O sol não bate 24 horas por dia, o vento não sopra o tempo todo. E você está na outra ponta como cliente e ficar sem essa energia, você não pode. Então, você precisa ter, entre a que a gente chama a geração e o consumo, umas tantas reservas. Isso que, no passado, o Amilcar se referiu como as usinas com grandes reservatórios, e que eu concordo totalmente com ele, tem trabalhos escritos sobre isso, cujo tempo passou, porque os impactos ambientais dessas usinas, hoje em dia, a sociedade não está disposta a, vamos chamar assim, a pagar por eles. Pagar no sentido não só financeiro, mas no sentido de renúncia a uma série de outras coisas que elas trazem, apesar de ser uma forma, vamos chamar, limpa, do ponto de vista de emissão, enfim. Esse CEPEL dos grandes projetos, ele, no final, chegou no que eu queria, doravante, a gente dar foco, no CEPEL que estuda os smart grids.
Smart grids são o seguinte, são as redes de distribuição que levam energia ao cliente final. E o que é que acontece? Durante realmente o grande século da eletricidade, ela resolveu todos os seus problemas eletricamente. Mas, no meados do século passado, especialmente mais para o fim, ela passou a contar com a ajuda da eletrônica. Então, para o leigo que nos ouve, a eletrônica está produzindo uma revolução nas tecnologias do setor de energia elétrica. E, Amilcar, como nós temos essa restrição de tempo, eu gostaria que você agora concentrasse aí do smart grid para o consumidor, que são a maioria dos nossos ouvintes, são indústrias, algumas pequenas, e que têm muito interesse nessa transição energética, como isso vai afetá-las. Então, de novo, o smart grid é a gente avaliar ou pesquisar cenários, essas situações possíveis, o funcionamento disso. Eu tenho aqui a opinião, Alqueires, que a gente, da mesma forma que você tem centros de operação na grande rede, na rede de alta tensão, você vai acabar tendo centros concentradores dessas decisões na distribuição também. Então, as soluções que o CEPEL desenvolveu para a grande rede, elas podem ser orientadas, podem ser desenvolvidas, podem ser aperfeiçoadas para essa rede aqui no plano da distribuição. Mas eu queria acrescentar um terceiro aqui elemento que o CEPEL também está envolvido, que é a produção que tem a ver com a transição energética, que é a produção de hidrogênio, né? Ótimo, ótimo. Então, a gente tem projetos de P&D. O hidrogênio é fabuloso, é um combustível fabuloso, mas tem problema, você não consegue transportar, porque tem uma molécula tão pequena que os dutos que a gente tem hoje, se você puser o gás ali, ele vai sair pelos poros dos dutos, né? Então, você precisa de soluções, precisa enfrentar essas questões de hidrogênio. A gente está com projetos de produção de hidrogênio em plantas híbridas, por exemplo, em células fotovoltaicas instaladas em reservatórios hidrelétricos, que aí você não amplia, né, o impacto ambiental pela produção de energia, e você está trabalhando também na questão do armazenamento do transporte, mas mais nessa questão da produção do hidrogênio em plantas híbridas, o hidrogênio verde, que é uma questão que também é um vetor portador de futuro que a gente tem, não é? Então, esses eram os elementos. A gente então está com esse foco no armazenamento de energia, está com foco porque a questão dos smart grids, das micro-redes, elas têm aplicação também para a descarbonização da Amazônia, por exemplo, não é? Você pode ter soluções, a gente fez aqui, Alqueires, é até interessante, a gente testou, fez ensaios aqui nos laboratórios. Para quem não sabe, o CEPEL está aqui no Fundão, mas também tem uma unidade lá em Adrianópolis, e a gente fez ensaios lá em Adrianópolis, que é perto de uma subestação de Furnas, que foi importantíssima para o Rio de Janeiro, né? Que recebeu a energia da usina de Furnas, e quando você começou a interligar aqui o sistema. Então, e não por acaso, essa unidade do CEPEL, onde tem grandes laboratórios de alta potência, de alta tensão, está lá perto dessa subestação. Então, lá nós fizemos ensaios de um container que ele traz, é um container que você tem painéis fotovoltaicos, tem baterias e que pode ser transportado. Agora, ele foi transportado para uma aldeia, a aldeia Oaimiri-Atuari, que foi atendida desde Balbina, né, no projeto lá da Eletronorte,
e você está lá para Ao vai lado de Manaus, isso. Não ao lado, lá para o norte de Manaus, entre Manaus e Boa exatamente. Vista, exatamente, lá perto de Presidente Figueiredo. E nós estamos agora fazendo os testes em campo, porque é uma solução que pode atender, pode ser levada, porque é modular, pode ser levada para sistemas isolados e pode ser desenvolvido micro-redes para atender comunidades isoladas. Então, a gente está envolvido nessa questão de smart grid, com soluções para a área de distribuição, a questão do armazenamento de energia e a questão do hidrogênio. São 3 grandes linhas de pesquisa que a gente está envolvido pensando aqui o futuro. Isso tudo, como você diz, a gente entende que o fato de estar no Rio de Janeiro, com toda facilidade que a tecnologia hoje permite, de fazer esses encontros à distância e tudo mais, ainda assim, eu acho que você colocou bem, Alqueres, ainda assim, o fato de você estar aqui, próximo aos grandes centros de pensamento. Estamos aqui no campus da UFRJ, mas você tem a PUC aqui no Rio, tem a Federal Fluminense, você tem outras universidades aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem uma reunião, é tudo um ecossistema, como você lembrou, um ecossistema que você tem capital humano, né? Você tem a experiência acumulada e pode fazer aplicações, desenvolvimentos, os ensaios para validação daquilo que você desenvolve, que também é um ponto importante. Amilcar, eu queria pegar o gancho ainda do hidrogênio verde, né? Você falou do hidrogênio verde como um elemento portador de futuro. E aí eu quero emendar 2 perguntas. A primeira realmente, então, ele é o caminho, uma oportunidade para as empresas a estarem investindo, expandindo seus negócios e também construírem aí uma história mais sustentável, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: que país que você enxerga hoje como exemplo na mudança de matriz energética que o Brasil pode se inspirar, pode aprender, enfim, aqueles bons exemplos para a gente fechar o nosso podcast aqui com uma inspiração? Natânia, obrigado pela pergunta. Primeiro, o hidrogênio verde tem vários desafios tecnológicos a serem superados, mas ele, sem dúvida, é uma linha que você não pode abandonar, é um caminho. E o Brasil é muito favorecido para isso, porque você está dizendo assim, não, que país a gente inspira? Eu acho que no caso da energia, e no caso da energia renovável, o Brasil é meio que inspirador, né? Ao contrário da gente se inspirar, ele é meio inspirador. Acho que a gente tem toda essa condição pela capacidade de produção, pelo recursos naturais que a gente dispõe, né? Tanto de sol aqui, de vento aqui, as hidrelétricas ainda vão servir. Outra linha de pesquisa é o seguinte, que eu ia falar para o Alqueres que o tempo não passa só para a gente, passa para os equipamentos também. E uma coisa que a gente tem que olhar é a gestão desses ativos, porque já são ativos que você vê, eu comecei no setor nos anos 70, o Alqueres entrou no início dos anos 70, já estava expandindo. Tem muita coisa aí que está instalada e funcionando que tem essa idade, tá certo? E que você precisa fazer com que permaneça performando. E o que se gasta com manutenção é algo muito grande. Então, você evoluir para uma manutenção preditiva é algo importante, significa para o consumidor a possibilidade de ter energia a custos mais baixos. Mas eu diria isso, hidrogênio verde é, sim, um caminho que a gente não pode deixar de lado, e eu acho que na questão de inspiração, o Brasil, seguindo na linha que está, na linha de produção de energia renovável, e tem toda a capacidade de seguir, e investindo em pesquisa para permitir que você possa aproveitar ao máximo esse recurso que você tem. Eu acho que o Brasil, ao contrário, ele é inspirador.
né? O que a Europa está querendo chegar, e outros países também, a gente não está querendo chegar, está precisando manter, porque a gente já está lá há muito tempo, né? Mas muito obrigado, então, a todos que nos ouviram. Muito obrigado, Amilcar. Eu que agradeço aqui, foi uma satisfação, como lembrou Alqueires, o tempo passou rápido, a gente nem sentiu passar, porque ele é um apaixonado pelo setor elétrico, eu vivi a minha vida profissional no setor elétrico, então sou apaixonado, não falo tanto quanto outros, doutor Mário Santos, né, Alqueires? Se a gente tivesse aqui, Exatamente. então ele falasse mais, mas que é outro apaixonado pelo setor elétrico, enfim. Eu que só tenho aqui a agradecer, e é uma deferência e uma honra muito especial ter participado aqui desse podcast de vocês. Tá certo, Amilcar. Muito obrigada, Alqueires. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. Também pode acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.